Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 7, que tem como título Estevão, um mártir avivado. Se você chegou agora, ainda não é inscrito no nosso canal, mesmo você que já vem acompanhando os nossos vídeos, que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Considere também deixar o seu comentário, isso vai fazer com que o nosso canal ganhe relevância no YouTube. E se você desejar também cooperar com o nosso trabalho, nós temos aqui um Pix, e nós também cooperamos com a construção de 2 igrejinhas no sertão do nosso estado. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. O texto áureo diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Está em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10, capítulo 7, versículos 54 ao 60. Nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção dos textos no nosso comentário. A palavra-chave é mártir. Hoje nós iremos ver basicamente 3 objetivos que tem a nossa lição. O primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Lição de hoje, nós iremos continuar vendo o testemunho avivado dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Na lição passada, nós vimos o testemunho do próprio Pedro, o apóstolo do Senhor, que foi o condutor da primeira mensagem, ou o proclamador da primeira mensagem registrada no livro de Atos dos Apóstolos, as primeiras conversões após o Senhor Jesus ter subido assunto ao céu. Nós vimos o testemunho de vida dele pessoalmente, avivado, e hoje nós iremos ver Estevão, como ele foi um herói da fé, avivado, cheio do Espírito Santo. Ele, diante dos seus algozes, antes do seu martírio, causou inveja devido ao poder e à graça que o Espírito Santo o enchia. Nós iremos ver o seu testemunho de fé e o seu martírio, e como nós poderemos aplicar para a nossa vida cristã nos dias atuais. No final, o testemunho de vida dos mártires, a começar por Estevão, como nós poderemos ser aplicado na atualidade na igreja do Senhor, a igreja avivada do Senhor. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical devidamente adaptado, se assim você o desejar. O primeiro ponto, o testemunho de Estevão. O número 1, Estevão, usado por Deus. A primeira vez que Estevão ele aparece nas Escrituras em Atos capítulo 6, versículo 5. A epígrafe das traduções de nossa Bíblia na linguagem corrigida traz a instituição dos diáconos. Ele estava na relação dos 7 que foram escolhidos pela comunidade cristã para administrar os recursos entre os 7 diáconos que ali foram instituídos. Algumas características o texto bíblico traz a respeito deste homem, deste cristão, apóstolo do Senhor. Diz o texto em Atos capítulo 6, versículo 3, que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou melhor, Atos capítulo 6, versículo 5. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ainda outras características nós vemos no versículo 8. Diz que ele era um homem cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Note que o poder do Espírito Santo que estava sobre Estevão fazia com que ele realizasse sinais e prodígios entre o povo. Essas características de Estevão fez com que os seus adversários se levantassem contra ele. Diz o texto em Atos capítulo 6, versículo 9, que é a continuidade, diz, e levantando-se alguns
que eram da sinagoga chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O número 2, uma covarde oposição. Os inimigos de Estevão usaram meios desonestos contra a fé cristã. Eles entraram em debate com Estevão, e Estevão, cheio de fé e de poder, os seus inimigos não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ainda que eles tivessem usado de suborno e mentiras, subornos porque eles levantaram alguns homens ímpios para mentirem contra Estevão. Está nos versículos 9 ao 14 em diante. Algumas mentiras se levantaram contra este homem. Diz o texto que eles acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão. Diz o texto no versículo 15, na continuidade, que mesmo as lideranças religiosas que se levantaram violentamente contra Estevão, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. O número 3, a fúria dos acusadores. Estevão, durante a sua mensagem, fez um resumo do que foi a história de Israel e sua apostasia. Ele denunciou, confrontando a dureza do coração dos seus acusadores. Diz em Atos capítulo 7, versículo 51, citado pelo nosso comentarista, homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Note, esta resistência ao Espírito era o Espírito Santo que estava usando Estevão naquela ocasião. E aqui, Lucas, ele registra um dos pecados contra o Espírito Santo, que é a resistência ao Espírito. Ele mostra que os seus acusadores não estavam aceitando a mensagem que vinha do Espírito Santo sobre a sua vida, confrontando a dureza do seu coração. Estevão também denunciou as traições e homicídios contra Jesus. E eles, enfurecidos, no versículo 54, que está inclusive na leitura bíblica em classe, eles, ouvindo isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Foi nessa ocasião que Estevão foi fiel à sua missão de pregar, de testemunhar a respeito de Jesus, mostrando para os líderes de Israel que eles estavam ali rejeitando a mensagem do próprio Espírito que batiam no seu coração, e eles estavam endurecidos para a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo mediante a fúria dos seus algozes. O segundo ponto, a preciosa morte de Estevão. O número 1, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos seus opositores, conforme comentado anteriormente, o primeiro mártir da igreja primitiva, ele viu a glória de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 55, diz o texto, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Note, ele viu a glória de Deus, o Pai, e Jesus, que estava à direita do Pai. Aqui, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, teve uma visão gloriosa. Isso mostra que uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus, assim como Estevão teve esta gloriosa visão. O número 2, a violência dos acusadores. Os seus acusadores não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus, o seu testemunho de sua visão da glória de Deus e a Jesus que estava à direita de Deus nos céus. Expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. Nos versículos 57 e 58 de Atos capítulo 7, na leitura bíblica em classe diz, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram
as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Note que, quando apedrejaram a Estevão, Saulo estava presente. Saulo, posteriormente, ele se converte ao Senhor e mostra a dureza do coração que ele sentiu, nesta ocasião, em uma instrução a um jovem discípulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, Paulo instrui a Timóteo dizendo: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Note, quando se prega a palavra de Deus e as pessoas não dão lugar ao Espírito Santo, elas se incomodam, o comichão nos ouvidos. Como Paulo disse, eles amontoarão para si doutores, ou seja, querem ouvir coisas que não vêm de Deus, que querem ser aprazível aos seus próprios ouvidos, mas a palavra de Deus, ela causa incômodo, comichão nos ouvidos. Foi o que aconteceu nesta ocasião. E Paulo, mais tarde, ele vai instruir a respeito do que acontece com aqueles que se endurecem para a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo. Nesta ocasião que Estevão foi apedrejado, Saulo estava presente e ele instrui posteriormente o que acontece com a pessoa quando resiste à voz do Espírito Santo. Estevão foi apedrejado, mas testemunhou da palavra de Deus com fidelidade. O número 3, o perdão no martírio. Mesmo no momento de suplício, diante da morte, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio contra os seus opositores. Antes, ele liberou perdão. Ele perdoou os seus algozes. No versículo 60 de Atos capítulo 7, diz o texto sagrado: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Note que mesmo diante da morte, ele perdoou os seus opositores. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo instrui esta igreja dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A recompensa vem de Deus, a justiça vem de Deus. Nós, como cristãos, devemos estar prontos a perdoar. Assim como Estevão perdoou os seus algozes diante da morte, nós devemos também perdoar. Foi o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Na oração do Pai Nosso, quando ele conclui, ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus, o Pai, perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, nosso Pai Celestial também não nos perdoará as nossas ofensas. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o avivamento no sofrimento. O número 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A morte dos apóstolos não está registrada na Bíblia, mas está registrada na história da igreja. Em alguns registros, seja da tradição oral ou escrita. Os textos históricos ou as fontes históricas, nós temos algumas que registram a morte dos apóstolos, dentre elas a tradição escrita. Para se estudar teologia, nós temos fontes da teologia para fazer o labor teológico. São elas escritura, razão, tradição e experiência. E a morte dos apóstolos está dentro da tradição da igreja, nos registros tanto da tradição oral como da tradição escrita. À exceção do apóstolo São João, todos os outros apóstolos, eles tiveram morte violenta, mas mesmo assim, diante da morte, eles não negaram a fé e mantiveram-se avivados, cumprindo a missão do Senhor em sua vida. Eles eram, todos eles, espiritualmente avivados. O número 2, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual é motivado pela presença do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo quem renova as suas forças. Para o crente fiel, diante do sofrimento, ele deve saber que a alegria do Senhor é a sua força, conforme Neemias capítulo 8, versículo 10. Nós sabemos que,
Nos tempos atuais, o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte dado pelo Senhor do céu para ter uma vida cheia da presença do Espírito Santo e avivada. Para o cristão avivado, ele se mantém fiel ao Senhor, mesmo diante das perseguições e até mesmo da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós fizemos aqui um pequeno esquema com as palavras-chave do nosso quadro tirado da revista. Estevão, o seu testemunho, morte e o avivamento, conforme o terceiro ponto que acabamos de comentar. Louvado seja Deus. Queridos, nós ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído com esta lição. E o testemunho deste primeiro mártir da história da igreja sirva para nós também como motivação para, mesmo diante das dificuldades, nós permanecermos avivados, fiel ao Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.